Duda Garbi, que nem era Duda Garbi ainda, era Eduardo Mancuso na época, fazia comigo, João Paulo Fontoura, que depois virou assessor de imprensa do Grêmio, Gabriel Cardoso, que hoje está no Inter, Rafael Antoniucci, que passou muito tempo no Internacional. Eles treinavam a reportagem e eu narrando. Falou assim, um canal internacional, um canal fortíssimo no esporte, e a gente sente a força da ESPN quando a gente vai fazer alguns eventos fora do país, assim. Cristiano Ronaldo, Messi, mas primeiro assim, o Ronaldo Nazário. Porra, quando eu entrevistei o Ronaldo Nazário, eu fiquei Pelé, sabe? Quando entrevista esses caras, tu fica meio extasiado, assim. Começou em 2018, eu saí da Band em 2018, fui demitido na época, e aí tava num limbo, assim, entre Band, fazia uns freelas na Fox e tal, e eu sentia a necessidade de ter mais alguma coisa. Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional e diferenciado de São Leopoldo. Eu sempre digo assim que vocês sabem bem e aponto para o contexto, para o cenário, mas a verdade é que talvez vocês não estejam identificando. Porque mudamos o cenário, isso aqui é tão diferenciado, tem tantos ambientes, a gente pensou por que não dar uma diferenciada, dar uma valorizada. Aí chegamos nesse ambiente meio Friends, meio séries, estamos aqui, vamos ficar mais um período por aqui, de repente uma meia temporada, e vamos redescobrindo esse espaço tão diferenciado aqui no Rocket Club. E antes de apresentar o nosso convidado, eu preciso já agradecer de ponto e diretamente os nossos grandes parceiros, que é a nossa querida ATP Global, que faz com que tenhamos diversos takes e câmeras diferenciadas aqui, e também o nosso querido Galeto do Marquês, que deixa aqui uma pizzinha fresquinha aqui para nós, e que a gente fica dividido entre falar, entre dar uma petiscada, né, Gustavo Berton? Ué, eu já tô com vontade de dar aquela petiscada. O cheiro tá impressionante. É que a galera não vai sentir o cheiro, né, vendo o podcast, ou ouvindo. Mas aqui o cheiro já tô com vontade de pular em cima. Na pedrinha, eles não vão sentir o cheiro agora, mas se vierem ao Galeto do Marquês aqui em São Leopoldo... Já na esquina já começa. É bem pertinho, então eles já conseguem aproveitar tudo isso aqui. Também tem o Galeto, obviamente, como carrega o nome. Tem um porquinho diferenciadíssimo, com aquele gostinho de limão, que só com um bom tempero sabe. Então o Galeto do Marquês, nosso grande parceiro, e que nos deixa muito orgulhosos de saber que são essas marcas. O Galeto do Marquês e também a ATP Global, que fornece esses equipamentos diferenciadíssimos para nós. A gente fica muito feliz em ter alguém acreditando num projeto que é 100% independente. E o Berton, comunicador também, né? Tem uma jornada longa e com todos os perdões dos pleonasmos, redundâncias e afins. Vamos começar do começo, Berton. Tu é conhecido aqui, né, no Rio Grande do Sul, principalmente daquele teu início na Bandeirantes. Como é que começou na comunicação? Primeiro eu gostei do cenário, falou uma coisa meio Friends, é o seriado que eu mais assisti, mais gosto de toda a história dos seriados, é o Friends, adoro, sou Friends maníaco. Acertamos o ambiente, convidado para mudar de cenário. E que honra, né? Agora que mudou o cenário comigo. Cara, mas assim, começando do início, então, eu iniciei minha trajetória na comunicação na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, na verdade. Contratado pelo grande Ribeiro Neto, que me deu uma oportunidade como estagiário. Eu cheguei para o Ribeiro com uma fita, aí eu revelo muito a minha idade, né? Quando eu falo isso, eu já revelo a idade. Mas era uma fitinha pequena que a gente botava assim dentro de um gravadorzinho e tal. E o que eu fazia? Eu ficava na frente da TV e gravava minhas narrações nessa fita. Dava o rec e ficava gravando ali e tal. Quando eu entrei na faculdade, eu montei uma equipe peguei lá quem gostava também de jornalismo esportivo, quem gostava de reportagem, plantão, comentário e tal, e comecei a gravar também os jogos. A gente botava lá um jogo. Na verdade, o que eu fazia, né, cara? A PUC, eu fiz faculdade da PUC, fiz Famecos, não fornecia pra gente, por exemplo, o dinheiro da gente pagar um pay-per-view. Então, o que eu fazia? Eu chamava o pay-per-view pra minha casa, pegava o aparelho da minha casa, botava na mochila, invadia a faculdade, né? Invadia com o aparelho, claro, eu estudava. Chegava na sala da universidade, trocava o aparelho da NET, botava o meu, e ali nós tínhamos o pay-per-view para fazer jogo. Então, era o pay-per-view, como dizia o meu professor na época. Eu tinha um professor que acobertava a gente, que eu não podia fazer isso. E ali nós começamos a gravar uns jogos, eu narrando, o pessoal reportando e tal. E aí eu peguei essas gravações e um dia de estágio voluntário, em 2004, era época de eleição, eu levei uma fita no bolso e entreguei na mão do Ribeiro Neto. Falei, Ribeiro, eu narrando e tal, vê o que tu acha, qualquer dica.
O Ribeiro ouviu e pouco tempo depois, não deu nem o segundo turno das eleições, ele já me chamou para trabalhar na Band como estagiário, e ali eu comecei como estagiário da Band, fazia a produção dos programas e tal. Mas sempre tive essa coisa da narração levando pelo lado, assim. E aí um dia comentei com o Cabral, grandíssimo Cláudio Cabral, e o João Carlos Belmonte, que eram os comentaristas da época, mostrei minhas fitas para ele, e a Band precisava também do narrador, um terceiro narrador. Tinha o Daniel Oliveira, o Marcos Couto, e precisava de um terceiro narrador. E eles falavam assim, pode falar palavras meio... Claro. Assim, ó, chegaram para o Alexandre Pretzel, que era o chefe da época, e falaram assim, ó, o narrador cocô, ele já está em Porto Alegre. Porque eles queriam um narrador para fazer o serviço sujo. Daniel Oliveira e o Marcos Souto narravam a dupla Grenal, eles queriam um narrador para narrar os jogos que não interessavam tanto. Os jogos cocô. Né? E aí o Pretzel me trancou numa sala lá, na época, Duda Garbi, que nem era Duda Garbi ainda, era Eduardo Mancuso na época. Fazia comigo, João Paulo Fontoura, que depois virou assessor de imprensa do Grêmio, Gabriel Cardoso, que hoje está no Inter, Rafael Antoniucci, que passou muito tempo no Internacional. Eles treinavam a reportagem e eu narrando. Todo mundo deu certo, né? Todo mundo foi, viu só? Rapaz, todo mundo foi. E o Pretzel até hoje fala e se vangloreia de que ele lançou toda essa gurizada aí. Mas ali comecei a narrar também, ali minha vida foi por muito tempo assim, fazia reportagem na Rádio Bandeirantes, narração, e depois comecei na TV Bandeirantes também. E na TV Bandeirantes deu muito certo, cara. Eu comecei no programa Toque de Bola, né, na época. Era Toque de Bola, depois virou Jogo Aberto e agora é o Donos da Bola. Mas é a mesma linhagem ali. E graças a Deus ali, cara, caí nas graças de algumas pessoas, assim. Renata Fã gostava muito de mim, Neto gostava muito de mim e Luciano do Vale. E aí foi minha grande, assim, meu grande orgulho, porque eu, né, um mestre da comunicação. E o Luciano, enfim, comecei a fazer algumas transmissões para a TV Bandeirantes, jogos que eram aqui e tal. E nessa de, botava muita matéria em São Paulo, fazia transmissão, acabei indo para São Paulo pela Band, e ali a minha vida também foi São Paulo, Bandeirantes São Paulo, depois Fox Sports, hoje ESPN. Enfim, resumindo, fazendo assim, esses quase 20 anos, na verdade, um pouco mais de 20 anos, no modo acelerado, essa é a minha trajetória. Que espetáculo, e sempre só com oportunidades também em veículos grandes, né? Cara, sim, tive essa sorte, graças a Deus, assim, eu tive uma passagem pequena pela Record aqui em Porto Alegre, foi Rádio e TV Bandeirantes em Porto Alegre, Record Porto Alegre, aí depois TV Bandeirantes Porto Alegre, Fox Sports e ESPN. Graças a Deus tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais, fazer grandes eventos, grandes emissoras, isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. E a trajetória está aí, cara, cada vez mais querendo fazer mais coisas, né? Tenho gás ainda para fazer mais coisas. E aí tu falou sobre, tu tá na ESPN, que para quem gosta de esporte, né, sempre foi uma pioneira, assim, do esporte internacional, né? Antigamente a gente tinha só aquela ESPN internacional e posteriormente ela acabou vindo ter hoje a Brasil. Como é que é para te carregar esse escudo? A gente que é da comunicação, que é do jornalismo, tu vê aquele microfone, ele é pesado, né? Como é que é tu estar hoje à frente de uma emissora realmente internacional, não que uma Bandeirantes não seja gigantesca, claro, também, mas estar à frente de uma ESPN sendo já uma referência, tendo todo o teu conhecimento na área? Cara, por mais que às vezes a gente tenha experiência, já está há bastante tempo nisso, às vezes nem a gente acredita mesmo certas coisas que acontecem na vida da gente, né? Eu sempre vi a ESPN como um canal de classe, assim, como tu falou, assim, um canal internacional, um canal fortíssimo no esporte, e a gente sente a força da ESPN quando a gente vai fazer alguns eventos fora do país, assim. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar no evento dos Estados Unidos, as 500 milhas de Indianápolis, por exemplo. Quando chega um repórter da ESPN... Bom, para te ter uma ideia, cara, no primeiro ano que eu fui, 2014, para as 500 milhas, a gente tinha... eu fiquei quase um mês em Indianápolis, mas no final de semana da transmissão a gente alugou um caminhão de transmissão mesmo, assim, e tal, que era da ESPN. Cara, o caminhão, tu não tem noção, eu entrava naquele caminhão, eu queria morar lá dentro. O ar-condicionado bombando, carpetinho, tudo limpinho, de filme, cabine estendida, né? Uma coisa absurda. E eu maravilhado ali, né? Cara, lindo, tudo bonito. Tinha tanta mesa de transmissão ali, nós íamos usar só uma, mas, cara, tinha umas 8, assim, que ia ficar tudo parado. E eu falei, a ESPN, porque eles também transmitiam, né? Eles cedem esse caminhão pra gente, quer dizer, claro, a gente alugou e tal, mas... E eles têm mais, aí
o editor, produtor, enfim, estava comigo, falou assim, o Fernandes Vevo, nunca me esquecer, ele abriu uma porta, assim, cara, sem brincadeira, tinha uns 10 caminhões iguais parados, falou assim, ó, esses todos aqui são da ESPN. Os caras têm muita estrutura, os caras são muito gigantes, os caras têm uma força enorme, assim. E além disso, como eu te falei, eu sempre via a ESPN como um canal de classe, assim, um canal super respeitado, assim, um canal, sabe, que quando chega e fala, a gente realmente leva a sério. Então, assim, e caiu na minha vida numa época, foi caminho de vida mesmo, que eu estava na Fox Sports, houve uma união, né, que transcendeu o nosso país, foi uma coisa lá americana, Disney, mexicana, né? Disney, acabou englobando tudo. E nessa leva, poucos ficaram, na verdade, repórter do Fox Sports, 2 ficaram, eu e o Vinícius Nicoletti, e veio o convite, ó, tá abrindo uma vaga em Porto Alegre, tu aceita e tal. Eu na época estava em São Paulo, já estava em São Paulo há 10 anos, uma filha que tinha nascido lá, né? Não era uma mudança fácil, assim. Obviamente que eu conversei com a minha mulher, foi muito tempo organizando. Mas assim, se tratando de ESPN, o desejo de também trabalhar. Então assim, aconteceu num momento inesperado, mas assim, que deu muito certo. Então eu pude estar numa empresa e ainda morar na cidade que eu sempre gosto, né? Que é Porto Alegre, voltar para Porto Alegre. Mas às vezes eu olho o microfone respondendo a tua pergunta assim, cara, é impressionante, assim, como é que eu cheguei até aqui, sabe? E aí realmente passa esse filme. E é uma responsabilidade muito grande. Como eu te falei, assim, é uma empresa séria, respeitadíssima, de muita classe, de muita... Embora eles dão toda a liberdade pra gente tem uma responsabilidade muito grande quando está segurando o microfone de passar muita verdade. Também. Pode comer um pedacinho enquanto isso eu vou fazendo a introdução da próxima pergunta, porque daí é sacanagem, ele fala mais aqui, né? E fico eu aqui petiscando, daqui a pouco comer metade da pizza, que inclusive ele escolheu, né? Os sabores aqui sempre são a critério do nosso convidado. Que delícia. Então, Guilherminho Biteco, nosso produtor, chama lá qual que é o sabor que tu quer, negocia com o pessoal do Gato do Marquês e vem aqui pra mesa. Também aproveitando isso para agradecer Guilherme Biteco, nosso produtor, Anderson Cabelo, que cuida das câmeras, eu sou o Matheus Beck e essa é a equipe do nosso querido Olhos Papo. E outra coisa que eu não falei no início do programa, que inclusive é de graça, né? Te inscreve no nosso canal. Nós estamos chegando nos 4.000 inscritos, acho que já deve estar ultrapassando agora no momento que sai esse vídeo, né? Porque faltou bem pouquinhos, acho que eram 3 ou 4 nesse instante que nós estamos gravando, dia 21 de março de 2023, então já vai estar passando, mas é super importante, isso demonstra para o algoritmo do YouTube, que tanto nos judia às vezes, né? Que o nosso conteúdo é relevante, que ele é bacana, que ele é interessante, então essa inscrição de vocês é super essencial para a gente continuar. E também um likezinho ali, um comentário, compartilhar para um amigo, é super importante acompanhar a gente nas redes sociais também. Mas, Berton, então a gente estava falando, comentando sobre essas experiências, sobre o fato de tu ir cobrir uma competição como a 500 milhas de Indianápolis. Tu citou, e eu quero duas questões. Tu falou sobre Luciano do Vale, sobre todos esses monstros aqui do Rio Grande do Sul, inclusive alguns emergentes à época, como o Duda Garbi, que tu citou. Quem que te inspirou, que tu teve a oportunidade de trabalhar, e ao mesmo tempo depois tu pode falar alguma experiência, alguma entrevista, tu falou das 500 milhas, alguma outra especial que tu possa ter feito com alguém assim que tu sonhava talvez, ou que não acreditou que estava próximo deles? Cara, vamos lá. Inspiração na profissão, eu tive muitos, né, cara? É até difícil a gente falar, porque quando eu conversava muito com muitos profissionais, e o Marcos Couto uma vez me disse isso, é narrador do Vale aqui, inclusive. Sim, Marcão. Né? Grande, Marcão, gigante. Meu amigo. Aimoresista também, que nem eu. Fiz questão de botar ele atrás. Aimoresista que nem eu, Marcão. Claro, grande claro, Marcão. meu parceiro. E o Marcão falava isso pra mim lá quando eu estava começando assim, o Gustavo profissional vai ser uma construção de vários profissionais. E isso é verdade. Tinha uma construção de vários profissionais. Então, assim, obviamente tem caras que eu posso falar aqui de reportagem, tem caras que eu posso falar de narração, mas que eu pude trabalhar muito perto, que me ajudaram muito no início. O Ribeiro, sem dúvida nenhuma, né? Foi um cara que o Ribeiro me aconselhava. O Ribeiro quase foi meu pai dentro do jornalismo, assim. Porque quando eu errava ou quando eu saía um pouquinho dali, ele me puxava, me botava no centro de novo, sentava comigo para conversar. O próprio Pretzel, que foi um cara que, como chefe, foi muito rígido. Hoje, eu troco muita ideia com ele, mas como chefe ele foi muito rígido, mas a rigidez também te ensina muita coisa, né? Como ser profissional. Cláudio Cabral, que era um cara inteligentíssimo, eu estou falando só do início ali na Bandeirantes. Todos ali que eu trabalhei, mas enfim, né, até como eu falei, é injusto citar 2 ou 3, poderia citar mais. Mas, cara, sem dúvida nenhuma, assim, Luciano do Vale, Tino Marcos, era um cara que me inspirava muito na reportagem, Galvão Bueno, falando assim, também de narração esportiva, eu sempre ouvi muito o Pedro Ernesto, acho
um narrador acima de qualquer julgamento, assim, porque é um cara espetacular, que falava aquilo que... Ele fala aquilo que vem à cabeça, ele traduz a emoção através da palavra. Então, assim, esses caras, velho, foram moldando a minha construção, assim. Que eu pude trabalhar junto, obviamente, ali o Luciano, Fernando Fernandes, um cara que me aconselhava muito na época da Bandeirantes. Então, assim, acho que isso claro que eu até vou esquecer um ou outro, eu poderia falar de todos que me ajudaram muito, mas assim, que foram me construindo, me moldando, são esses caras e muitos eu tive a oportunidade de trabalhar. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Galvão Bueno e com o Pedro. Talvez, o Pedro ainda, né, quem sabe, né, o Galvão agora também, mas também quem sabe numa outra mídia. Em off a gente falava aqui sobre o fato que ele vai transmitir uma amistoso da Exato. seleção, o Duda vai trabalhar junto com ele. Exato. Então ele já fez uma equipe voltando com o Tino, voltando com o Arnaldo, voltando com o Casagrande. Então essas oportunidades, essa possibilidade, né, que o jornalismo traz, hoje tá super ela aberta, é gigante, pode cara. acontecer. Ela diversificou horrores, muito, né? E o Fernando Fernandes, que tu falou, pra mim ele já era um podcaster na época, né? Porque o conteúdo que ele fazia já era uma impressionante, né? Um papo de boleiro, naturalidade para entrevistar, um dos melhores entrevistadores que eu já vi, assim, porque é um cara informal, mas que ele conseguia, na maneira dele, sutil, tocar nos pontos muito relevantes. Na elegância ele tirava, né? E tirava coisas, assim, que eram até difíceis de tocar a certo ponto com aquele entrevistado e tal. E ele ia com a malandragem dele, levando, e quando vê o cara tava falando de coisas, né? Tem uma entrevista dele, um papo de boleiro com o Luan, cara, na época do Grêmio ainda. E o Luan fala coisas da infância dele, assim, delicadíssimas, com uma naturalidade. E o Fernando ali do lado tirando dele. É uma aula aquilo aí de entrevista. Passando para a parte, assim, de entrevistados, a nossa profissão, Matheus, sabe disso, ela nos dá a oportunidade de não só entrevistar, mas conviver com pessoas que tu não imagina que tu pudesse conviver. Quando eu comecei ali na reportagem ou no jornalismo, 2004, 2005, os meus ídolos eram da década de 90, obviamente, né? Neto, Marcelinho Carioca, Djalminha, Edmundo, Romário, né? Bebeto, aí depois veio o Ronaldo, mais nos anos 2000, enfim. E esses caras até já tinham parado de jogar ou estavam parando de jogar. Mas a profissão me deu a oportunidade de conviver com, cara, quase todos esses que eu citei, que eram meus ídolos, que fizeram eu me apaixonar pelo futebol. A gente se apaixona pelo futebol através de ídolos que a gente constrói, né? Alex. Então, assim, eu pude conviver, cara, com quase todos. Tem uma história até engraçada, assim, na Copa de 2014. Eu fui para Manaus ficar lá em Manaus, cobrir lá em Manaus. E aí foi bem legal, porque Portugal jogou... Bom, meu primeiro jogo lá foi Itália e Inglaterra. Puta jogo. Portugal jogou lá, então eu pude fazer treino do Cristiano Ronaldo, entrevistar o Cristiano Ronaldo, fazer jogo. Foi bem legal, assim. A Copa inteira foi legal, depois ainda peguei o Messi na Argentina girando. Mas o mais engraçado é que a gente foi fazer um jogo e os caras falaram assim, a van vai te passar aí no hotel, vai te pegar, vai te levar pro estádio. Eu falei, beleza. Então, lá pronto, mochilinha, tinha estudado o jogo e tal. Entrei na van. Quando entrei na van, eu não estava preparado. O Djalminha estava sentado, o Djalminha ia pro jogo. Na época ele era comentarista da Band. E, cara, o Djalminha era Eu sou canhoto para jogar bola, então eu me identifico muito com os pés esquerdos, né? O Alex, eu citei aqui Alex, eu citei o Neto, eu citei o Djalminha, não por acaso, mas porque eram caras canhotos que eu me identificava. Sabe quando é moleque, eu falo assim, eu sou o fulano de tal. Eu era sempre um canhoto. E eu não estava preparado para conhecer o Djalminha, porque o Djalminha era um ídolo, era um monstro, o cara jogava demais. Eu entrei na van, quando eu olhei ele, eu paralisei, assim, e sentei na minha poltrona, assim, e tal. E ele ficou ali, eu olhei para ele a primeira vez, olhei para ele a segunda. Quando eu fui olhar a terceira, ele falou, cara, fala o que tu quer falar. Eu falei, Djalminha, tu jogava pra caralho, velho. Tu jogava muito, eu quase me ajoelhei na van ali, ele começou a rir. Então, assim, a nossa profissão nos dá essa oportunidade. Cara, o Neto era um ídolo, cara, até pelo pé esquerdo. Eu tenho uma foto, eu com 6, 7 anos, numa viagem com meus pais, eu fazendo a comemoração do Neto, e depois eu levei essa foto para ele, assinou atrás para mim. Então, assim, me deu a oportunidade de conhecer esses caras, assim. E de entrevista, bom, aí, cara, a gente tem que... Não, porque assim, os jogadores que eu... Claro, assim, o Cristiano Ronaldo, Messi, mas primeiro assim, o Ronaldo Nazário.
Porra, quando eu entrevistei o Ronaldo Nazário, eu fiquei Pelé, sabe? Quando entrevista esses caras, tu fica até meio extasiado, assim. Mas assim, vamos lá. Fernando Alonso é um cara que eu curti muito. Djokovic, na época, em Roland Garros também. Serena Williams. Todos esses caras, assim, e personalidades, né? Que a gente teve que eu tive a oportunidade de entrevistar, assim. Mas eu acho que o que mais me deixou, assim, entusiasmado com a profissão foi conviver com caras que foram meus ídolos e que moldaram o meu gosto e minha paixão pelo futebol. Sabe? Fazer uma transmissão do lado do Edmundo, depois sair para jantar com o cara, sabe? São coisas sensacionais, assim. E a nossa profissão nos dá isso, graças a Deus, né? É verdade. E tu citou Fernando Alonso, Djokovic, alguns estrangeiros que tu conversou, Serena Williams, e todos esses foram muito abertos, muito tranquilos, ou teve algum que foi um pouquinho mais mala, ou deu uma não, tempinho contado, não sei. Desses figurões, assim, todos foram tranquilos, até porque, assim, eles têm o ponto de entrevistas nesses grandes eventos. Cara, eu vou falar de uma mala. Daqui a pouco, eu tô com a imagem dele na cabeça, foi piloto de Fórmula 1 e ele correu também as 500 milhas em Indianápolis. Juan Pablo Montoya. Montoya, pô, esse cara foi grande. Mala. É. Que mala. A ponto de, assim, ó, de virar cara para fãs. Porque Indianápolis, a Fórmula Indy, ela é bem diferente da Fórmula 1. A Fórmula 1 ela é muito fechada. Para chegar no piloto, para um fã chegar no piloto, é muito difícil, não tem muito acesso. A Indy é muito aberta. Os fãs, a imprensa caminham entre as garagens, os acertos dos carros ali, tem o mecânico mexendo, daqui a pouco está o piloto ali. E tu conversa. Bom, tem uma história, cara, vamos estender um pouquinho. Vai lá. A gente estava fazendo a Fórmula Indy e aí teve um acidente muito grave. Eles estavam querendo subir a velocidade para quase 400 km por hora, porque ia chegar a 100ª corrida lá de Indianápolis, então os carros estavam muito rápido, estava acontecendo muito acidente. E aí teve um acidente muito grave, falaram assim, a gente precisa dessa matéria, o Jornal da Band na época e tal e tal. E eu tinha que entrevistar um piloto, só que já estava fechando o horário lá e tal. E eu corri para as garagens e vi, assim, de passagem um piloto da Penske, Will Power, que é um grande piloto da Índia, muito conhecido e tal, ele é australiano. E aí tô ali nervoso, porque eu tava batendo o horário da matéria e o cinegrafista disse assim, Berton, não vai dar, calma, vamos conseguir, daqui a pouco ele aparece aqui. A gente tinha facilidade de chamar. Daqui a pouco vem uma senhorinha, assim, parou na minha frente e tal, me falou assim, tá nervoso? E eu assim, pois é que eu preciso de uma entrevista com o Will Power. E ela disse, eu sou a mãe do Will Power. Eu disse, a senhora é a mãe do Will Power, a senhora sabe que eu acho o Will Power o melhor piloto de todos da história. Ele é um cara educado, ele tem destreza, ele é o melhor, para mim é o melhor piloto. Você acha tudo isso dele? Acha tudo isso? Então só um pouquinho. Ela foi lá dentro, trouxe o Will Power pela mão. Disse, Will Power, esse jornalista quer fazer uma entrevista contigo. Eu falei, Will, vou te fazer 2 perguntas. Aí eu fiz com ele lá e tal, e deu tempo de subir a matéria. Mas o que eu quis exemplificar com isso? A facilidade da Fórmula Indy que te dá assim com os pilotos, cara, que não tem, por exemplo, numa Fórmula 1. Então, assim, isso é muito aberto. E aí, por exemplo, o Juan Pablo Montoya. Cara, tava ali, chegava um fã para falar com ele, o cara virava a cara. Ele era da Williams ou da McLaren? Na época eu não lembro na Fórmula 1, mas ele foi campeão. Assim, vamos falar aqui, ele mala, mas excelente piloto, porque ele foi campeão de Fórmula 1. Ele foi campeão de Indianápolis, ele ganhou as 500 milhas, é um cara que fez história no automobilismo gigante, assim, né? Colombiano. Mas assim, uma mala. Mas voltando à tua pergunta, lá na frente, que a gente vai emendando, já abrindo janela, desses figurões não, assim, cara. Djokovic foi super gente boa, Serena. Em Roland Garros, o único assim que eu não consegui entrevistar foi o Federer. Ele estava machucado na época, não participou do torneio. Mas ali todos, Nadal, o Djokovic, Andy Murray, acabei pegando Serena Williams, a Muguruza, se não me engano, ganhou aquele ano que eu estava lá. Também, assim, mas assim, tudo. Eles sabem que eles precisam dar entrevista, sabem que que faz parte do trabalho deles, então eles são bem acessíveis. Assim. Eu não quero te comprometer, eu sei que, né, como eu estava falando antes, eu sei que tu está ainda no meio do futebol. Mas na bola nunca aconteceu, ou de alguém que já tenha parado, ou um colega talvez de uma emissora diferente, algum mal? Cara, na bola, normalmente é o que está começando. O que está começando acha que, entrou um pila. não vou dar entrevista,
sou fulano de tal, tô começando aqui. Tem vários aí que estão ativos, inclusive. Aí, aqui na aldeia. que estão começando. Mas graças a Deus, assim, bom, quando eu estava iniciando principalmente ali, aquela época era muito mais aberto, né? A gente entrevistava os caras ali na beira do campo, no treino e tal. Então eles eram muito mais acessíveis, assim. Hoje em dia o futebol, ele virou uma coisa muito... os jogadores estão muito cercados, muito mimados. Mas quer ver um cara assim, não é que ele seja mala, tá? Mas um cara ruim de conceder entrevista, Romarinho, do Corinthians. Eu lembro que na época o Corinthians tinha sido campeão da Libertadores, campeão mundial, e eu vi o assessor pegando ele pelo braço e disse, tu vai dar entrevista, porque todo mundo, o Danilo já deu, o Cássio já deu, o Emerson já deu, e tu vai dar entrevista também. E ele não queria, cara. O Corinthians tinha sido campeão mundial, sabe? E ele foi protagonista da Libertadores, fez gol na Bomboneira. Mas aí não é só mala, a gente tem que levar em conta também que a timidez, né, a formação do cara, muitas vezes eles têm muito medo às vezes de falar alguma coisa errada, né? E, enfim, mas tem ideia. Mas normalmente é o cara que está começando. E que nem tu falou, né? Às vezes os caras não têm a consciência que um percentual altíssimo dos salários deles é o quê? Direito de imagem. Então subentende-se que ele precisa, né? Ou tem, né? É obrigado. Né? Mas isso acho que parte um pouquinho do clube também. Fala assim, ó, tem que falar, tem que dar entrevista, a gente paga para isso e tal. E tu falou que tu é um cara jovem, mas que passou por essa transição também, né? De espaço, de entrevistas. Eu me lembro que tu falou sobre isso, eu me lembro de eu criança indo no estádio com meu pai, daí tu esperava ali no portão específico que saía os jogadores, abria uma portinha, se tu tinha um conhecido ali, ele já te botava num corredor, tu abria a porta, tava os caras se secando ali, e qualquer torcedor tava ali, dependendo de quem tu conhecia, quiçá os jornalistas, que né, tem 1 milhão de matérias, se for pegar nos Instagram, cenas lamentáveis e afins, os caras enrolados, né, dentro de uma toalha, dando entrevista, e claro, tu, ao mesmo tempo que tu às vezes trazia alguns problemas pro clube, né, era uma coisa muito mais direta com o torcedor, né? O que tu acha sobre isso? Essa, que nem tu falou, eles estão blindados, tem uma super proteção. Pode ser bom, pode ser ruim. Pro clube é bom, né? Blinda o clube. Eu acho que ficou caiu muito no comum, assim. Porque o que acontecia antes? Cada jornalista ia no seu entrevistado e tirava alguma coisa. Eu vou entrevistar o Matheus, o outro vai entrevistar o Gustavo, o outro vai entrevistar o fulano, o outro vai entrevistar... E aí tu tirava ali uma história, cada um tirava uma história diferente. Hoje em dia, eu posso fazer uma excelente pergunta numa coletiva, mas todo mundo vai ter aquela resposta. Ou eu, muitas vezes, como já aconteceu, me aproveitei de uma excelente resposta de um colega. Né? Perguntou, o cara fez uma pergunta boa, e essa pergunta eu não vou deixar passar, eu vou colocar na minha matéria, vou colocar na minha emissora, vou repercutir. Então, ficou muito comum. A gente perdeu aquela coisa de cada um poder tirar a sua história, né, do dia a dia. Para te marcar uma entrevista individual é muito difícil, o jogador tem que aceitar, o assessor tem que aceitar, o clube tem que querer. Então ficou uma coisa muito mais blindada, assim. A gente estava falando sobre o fato de que algumas entrevistas às vezes tu não consegue fazer toda uma extração, né, desse momento mais institucional que os clubes estão. Mas por outro lado, e eu trago isso aqui que nós estamos envoltos, né, nosso querido Olhos Papo, os podcasts surgem. Né, e aí, é claro, que nem falou, depende do jogador aceitar, do clube liberar, da assessoria de imprensa do clube liberar, muitas vezes a assessoria de imprensa do próprio atleta, que também tem, né? Passa por um crivo. Mas muitas vezes os jogadores vão, topam, né? Obviamente nos maiores aí de São Paulo, aqui o Duda Garbi tem um acesso muito forte também pelos anos que teve, e também, obviamente, pela competência dele de ter aproveitado todo esse networking, né? E a gente consegue extrair coisas de jogadores que estão ativos, alguns jogadores que estiveram por fora, inclusive o Rafael Sobis, que gravou conosco, deu toda aquela polêmica, depois daquele depoimento que ele deu pro Duda, né, sobre o Cruzeiro Internacional aqui no Beira-Rio. E então tu tem esse conteúdo independente, né, que consegue, por vezes, até extrair e pautar a mídia convencional. Isso é excelente, cara. Aquele conteúdo do Duda foi debate no Sport TV, foi debate na ESPN, claro, na Fox, enfim, claro, circulou por todos. Como é que tu enxerga também esse conteúdo independente, ou até o fato de que tu pode estar na ESPN, pode estar aqui, pode ter um outro conteúdo que tu tenha a criação, né? Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso aí foi uma revolução da comunicação, assim. Eu falo isso muito, assim, né? A gente teve lá atrás a Revolução Industrial, que revolucionou as máquinas e tal. Depois a gente teve a Revolução Tecnológica,
que aí veio os computadores, né, que revolucionaram, automatizaram muita coisa, e a gente viveu a revolução da comunicação. A gente se comunica hoje de uma maneira completamente diferente, a gente se comunicava há 15, 20 anos atrás. Por exemplo, um jovem, tu ligar para um jovem hoje é quase uma ofensa. O cara se ofende, o que esse cara tá me ligando? Eu adoro o telefone, eu gosto inclusive de falar no telefone, mas o jovem é mensagem, é o tempo todo ali, inclusive criptografada lá, emoji, não sei o quê, sabe? A comunicação ela mudou completamente. E obviamente que essa mudança na comunicação ia impactar na nossa profissão, que é uma profissão de comunicação. É a primeira vez da história que, por exemplo, profissionais de comunicação não estão dependentes de veículos. Quando eu comecei, de novo, né, entregando a idade um pouquinho mais velho, se tu não tivesse empregado numa grande empresa, velho, estava desempregado, estava fora do mercado. Hoje, se tu está fora do mercado, tu abre teu podcast, tu começa a fazer um canal no YouTube, tu tem o Instagram, tu tem o Facebook. Eu até não acho tão legal, assim, acho legal, mas acho perigoso Instagram, porque o Instagram está na mão do Zuckerberg, né? A hora que ele resolver, acabou, né? Mas tem outras mídias, outros meios que tu pode fazer o teu trabalho, divulgar o teu trabalho, entrevistar pessoas, produzir conteúdo. Então isso é sensacional, isso é maravilhoso, cara. É uma diversidade, diversificou, ampliou, deu oportunidade para muita gente. E ficou tão forte, como tu falou, que agora o que... Cara, há 10 anos, o fulano abriu um canal no YouTube. O cara tá aí, tá desempregado, abriu um canal no YouTube. Hoje em dia, tu abriu o canal no YouTube, o fulano abriu um canal no YouTube. E tá pautando a mídia tradicional. O Duda, o Olha os Papo... Estão pautando a mídia, sabe? Então isso é maravilhoso, cara, isso é sensacional. Tem o lado ruim, como tudo. Vão surgir profissionais ruins? Vão. Vão surgir profissionais ruins, vão surgir mais médios, vão surgir profissionais bons. Os bons vão perpetuar, os ruins nem tanto, os caminhos vão dizer. Enfim, e aí, mas assim, a oportunidade é maravilhosa. Como qualquer outra profissão, né? Vai da insistência, que nem a gente tem nosso projeto aqui. Estamos nos aproximando dos 80 episódios, 100% independente. A gente, ainda não tem números sensacionais, mas a gente traz muita gente, eu acho, qualificada, né? Rafael Sobes, Pedro, o PH e Arley. A gente teve também os comunicadores, praticamente todos, da Rádio Gaúcha, da Atlântida, da Potter, Arthur, gravamos com o Fetter lá em Porto Alegre também. E a gente tem essa possibilidade também, eventualmente, de levar esse nosso material para outro lugar. A gente tenta investir num cenário diferente, não ser aquela coisa só do estúdio de rádio, sabe? Que eu acho que fica um pouco marcado todos os outros, mas obviamente tem também seus méritos. Mas é um caminho de insistência, né? De dedicação. De confiar no trabalho, de confiar no trabalho. A gente tem que confiar no nosso trabalho. Eu conversava muito, a gente estava falando dele aqui antes, né, o Andrei Kampf. O Andrei é um cara sensacional, acima da média, inteligentíssimo. E eu lembro que na época que eu cheguei em São Paulo, estava muito na moda as matérias engraçadinhas, tinha sempre que fazer alguma coisa engraçada para matéria de televisão, ela ficar não sei o quê. E o Andrei falou assim, cara, hoje é isso. Mas amanhã pode voltar o mais formal. E depois pode voltar o engraçadinho. Então, assim, a moda, como tudo, né? No jornalismo, na roupa, no carro, ela é cíclica. Ela vai, ela volta, são tendências e tal. O que tu tem que ter em mente? Confiar no teu trabalho. Se tu for sempre atrás da moda, tu não vai ter uma identidade. Não, agora eu vou ser o engraçadão porque tá na moda ser o engraçadão. Mas eu não sou engraçado, eu não sou um cara engraçado. Se eu parar aqui para começar a contar muita coisa engraçada, não vou saber, eu vou ficar vermelho, eu vou ficar meio... tem gente que tem isso, né? Por exemplo, você vai conversar com o Thiago Leifert fora do ar, ele é daquele jeito. Eu ia citar, talvez o cara que puxou, né, o futebol para esse lado, para o entretenimento. Puxou o cara para esse lado nesse momento. Mas se a gente for pegar mais atrás, o que o Canuto fazia? O que o Tino Marcos fazia? O que o Tadeu Schmidt já fazia no Fantástico? Olha como a coisa... Sabe? O Thiago revolucionou certos pontos, aperfeiçoou certos pontos. Ele é excelente, é um cara inteligentíssimo. Mas o principal é que essas pessoas são assim. Então, assim, cara, confia no teu trabalho, né? Confia na tua... Não é porque tu é sério que tu tá fora... não vai perpetuar. Não é porque tu é engraçadão que tu não vai perpetuar. Tem que confiar naquilo do teu trabalho e seguir fazendo. E esse exemplo aqui é né, cara? A hora que vocês estão aqui, estão com 80 episódios e estão fazendo... Confia no trabalho que, cara,
todo trabalho bem feito ele acaba dando frutos. Eu também, eu creio muito nisso, que nem tu conhece o Cabelo aqui que faz as mais, teve muito tempo de trabalho no internacional, então assim, eu não estive nos holofotes de Porto Alegre, mas também tenho experiência no interior, né, então estamos na luta tentando buscar o nosso espaço. E falando sobre conteúdo independente, sobre produção, né, tem aqui uma pergunta que o nosso querido Emanuel Freire que mandou, Lá vem. e que já vem, e ela entra dentro de outro negócio que está envolto. Ele falou, Berton, realizei o Entrando no Jogo em 2021 e sou muito grato a você por todo esse conhecimento que me passaste, qual busco colocar em prática até hoje, pois sigo trabalhando com rádio da Índio Capilé aqui em São Leopoldo. Rádio Índio Capilé que cobre o meu querido Aimoré. Legal. E essa rádio ela é composta por caras sensacionais. Nicolas Wagner, claro. hoje na RDC TV, anteriormente na Grenal. Colega da minha mulher, né, Carol? O Natan da Upra Rodrigues, que é um cara que sabe tudo de interior, é um maníaco. Esse cara aqui é o Juninho, não sei de que, jogou no São Gabriel, não sei quem, sabe? Esse cara é maníaco por história. Quando eu tava lá, eu precisava de estatística. O Aimoré jogou quantas vezes contra o Tupi em Criciúmal? Ele me mandava, parado por número, assim, sabe? E também teve o Eduardo Ostermaier, que hoje está na produção do Jornal do Almoço, na RBS. Então a rádio, a Índio Capilé, carrega uma gurizada e eles têm um aprendizado muito legal, que é essa coisa de interior, que ainda tem um pouquinho daquilo, sabe? Eu cobria os treinos, eu ficava dentro do campo. De vez em quando um jogador lesionado sentava do meu lado, reclamava do treinador. Então eu conseguia, eu tinha coluna, ali saiu umas fofocas. No finzinho agora, nos últimos tempos, eles já estavam me cerceando um pouco. Já estavam me cerceando. Arrumando muita crise. PC de Oliveira, que foi treinador de futsal, multicampeão com a seleção brasileira, ele treinou o Aimoré aqui um tempos atrás. Esse aí a gente não teve uma boa relação. Mas, enfim, tudo certo. Aí ele falou sobre a gente, após ter feito uma cobertura na final da Copa do Mundo em 2014, qual o seu maior objetivo / sonho no jornalismo esportivo daqui pra frente? Ele botou aqui não coube na caixa de perguntas lá o nosso... Cara, uma boa... Como é o nome dele? Emanuel Freire. Emanuel. Pô, muito legal. Bom saber. O Entrando no Jogo foi um projeto que eu comecei em 2018. Mais de 1.000 alunos passaram na minha mão. Muitos deles estão hoje em grandes emissoras e em muitas produções independentes que deram muito certo. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, a Natália Lara, que é narradora hoje da Globo, passou na minha mão. Tenho gente hoje na Band, na ESPN. Enfim, cara, tem gente tudo que é canto, em rádios, em web rádios pelo Brasil, fazendo grandes coberturas, é muito legal. Cara, um sonho a mais depois da Copa... Eu tinha 2 sonhos, né? A Copa do Mundo e a Olimpíada. Graças a Deus eu pude realizar os 2. Talvez hoje, se tu me perguntasse, o que tu gostaria muito? Talvez uma final de NBA, né? Fazer aqueles playoffs deles bacana. Super Bowl, não sei se tu é muito do futebol americano. Eu não sou tanto do futebol americano. Pelo evento eu gostaria de ir. E talvez eu tenha certeza que se eu fosse para o evento eu ia me apaixonar. Como, por exemplo, nós falamos aqui das 500 milhas. Nunca foi um sonho meu ir. Depois que eu fui a primeira vez, eu viciei, eu sou apaixonado por aquele lugar, eu consumo conteúdo, sabe? Eu me apaixonei até por automobilismo, que não era uma coisa assim que eu gostava tanto, não era um aficionado, mas eu comecei a curtir mais. Então, tenho certeza que se eu fosse, eu ia me apaixonar pelo evento. O Cabelo vai ficar brabo, ele é apaixonado por futebol americano, mas o destaque do Super Bowl desse ano é que Rihanna, né? Grávida, ainda por cima. Né? Ninguém deu bola pro jogo, com todo respeito a esse esporte, mas... Né? Geralmente é assim. Geralmente é assim, onde os turistas, que nem eu também não sou um cara que acompanha muito o futebol. Mas é assim. Mas é o momento de ver. Mas a NBA deve ser algo fora de série mesmo. Assim, é um esporte que eu gosto muito também, gostava de acompanhar quando era criança. Tenho todo esse imaginário, né? Já foi nos Estados Unidos assistir um jogo? Já assisti. Eu lembro que eu sentei uma vez para assistir New York Knicks e Chicago Bulls no Madison Square Garden, e aí eu pensei, se fosse esse jogo há 15 anos atrás, nós ia estar aqui com Michael Jordan, Scott Pippen, Pat Ewing, né? Mas na ocasião ali nem o Knicks e nem o Bulls estava bem, então, foi um jogo só... Mas são franquias, né? Mas são franquias maravilhosas, né? Gigantescas. Mas já assisti alguns jogos da NBA, mas gostaria de fazer uma cobertura como essa, ia ser uma coisa interessante. Quem sabe? Sobre o teu curso, ele é algo que ainda está à venda na internet, tu cessou, e de onde que surgiu essa tua ideia de pensar, vamos colocar isso no papel, vamos melhor na câmera? Cara, não tá mais, eu parei um pouco, não quer dizer que talvez não vá voltar, mas por enquanto não é a minha ideia. Começou em 2018, eu saí da Band em 2018, fui demitido na época, e aí estava num limbo assim, entre Band, fazia uns freelas na Fox e tal, e eu sentia a necessidade de ter mais alguma coisa. E aí,
aproveitei o tempo para me especializar em algumas coisas, entre elas o marketing, principalmente o marketing digital. Aprendi muito sobre marketing digital. E falei assim, cara, tem uma oportunidade de a gente fazer um trabalho legal, assim, acessado, conseguir divulgar algumas coisas, fazer algumas parcerias e tal. E acabei montando um curso na época muito básico, muito inicial, e fui vendo ao longo do processo o que realmente o mercado estava querendo, sentindo, buscando, e profissionais estavam começando a chegar no mercado. E consegui moldar um negócio bem bacana, assim, um treinamento bem legal. De tirar pessoas assim, cara, que não conseguiam falar na frente de uma câmera para ser comentarista de TV, assim. E foi bacana, cara. Foi 18, 19, 20, 21 e foram 5 anos de projeto. Bem legal, como eu falei, mais de 1.000 alunos. E a ideia surgiu disso e foi muito bacana, assim, cara, porque me deu esse contato com a galera, pude ajudar muita gente. Eu acho que principalmente tem que ser apaixonado pelo projeto, sabe? Várias vezes eu pensei em parar, mas eu pensava assim, pô, eu estou ajudando tanta gente, e aí vinha a mensagem como essa, eu seguia mais um pouco. Mas chegou num ponto da minha vida realmente que agora não cabe mais. Eu 2 filhos em casa, aí ESPN, trabalho, eu fazia muita live para divulgar. Está no momento que não cabe. Não quer dizer que daqui adiante não vai caber de novo, mas nesse momento não cabe mais na minha vida. A gente falou sobre também redes sociais, é um plano teu, de repente, usar um pouquinho mais elas. Ele estava falando sobre também tu não depender de uma, né? Eu estava vendo um grande parceiro, o Gu Jacobini, um streamer aqui, e ele estava ele é um cara que tem um canal no TikTok muito forte, ele faz lives de lá. E por alguma coisa que o TikTok acha que ele infringiu, alguma regra, alguma lei ali, ele acabou tendo um perfil de quase 800 mil seguidores, excluído. Ele era, se eu não me engano, no ano passado ele foi um segundo ou terceiro TikToker brasileiro com o maior número de horas de live. É um cara que tem uma influência muito forte. Então ele estava desolado, assim, já é um conteúdo independente difícil de tu te manter financeiramente, tu alterna, tu ganha um patrocínio legal, tu se mantém bem, perde. Então é complicado, é delicado tu se manter nas mãos. Claro, a gente que está na mão do YouTube, tem também conteúdo no Spotify, em outras plataformas de streamer, né? A gente coloca em todas elas sempre. Esse é o ponto. Né? E tentamos gerar, a gente quer mais adiante gerar conteúdos só para Instagram também, só para TikTok voltados. A gente pega um cortezinho ou outro para não se manter na mão, né? Porque às vezes a gente tem esse falso sentimento, né, de que eu sou o dono do meu negócio, mas a gente está na mão dos caras. Esse é o ponto. Se eles cortam a monetização, esse é o grande ponto. É tu diversificar as mídias que tu tá. A galera me perguntava muito, principalmente na época de entrando no jogo, Berton, se eu abrir um canal no Instagram, falar de assim, assado, se eu abrir um canal no Facebook, eu falei assim, cara, acho legal, acho que tem que ter, mas acho que tem que ter no Instagram, tem que ter no YouTube, tem que ter no Spotify, tem que ter no TikTok, tu tem que diversificar o teu conteúdo, porque é isso. Assim como o Orkut acabou, se amanhã o Mark Zuckerberg acorda de mau humor, não quero mais, tchau. Entendeu? E aí todo o teu conteúdo está vinculado ao Instagram. E aí? Aconteceu quando falou, o cara com uma conta gigante perdeu, sabe? Então assim, diversifica o teu conteúdo, tu vai diversificar as mídias, tu vai diversificar os seguidores, porque tem gente, por exemplo, eu até hoje não tenho TikTok, pode ser uma falha minha, mas eu não tenho. Então não posso seguir ninguém no TikTok, eu gosto muito do Instagram, sigo no Instagram, YouTube, podcast. Então tu pega uma audiência que daqui a pouco tu não pegaria. E eu acho que o principal é realmente esse, tu não ficar na mão de só uma mídia. Elas não vão acabar todas ao mesmo tempo. E saber jogar o jogo, né? Saber jogar que assim, por exemplo, dando o meu exemplo, eu fui até o TikTok, eu não me atualizei para o TikTok, eu não sei ser TikToker. Não sei parar na frente da câmera e fazer e tal. A minha mulher já faz mais, ela faz os reels dela lá, ela bota, ela é mais safa nisso. Eu parei ali no Instagram, não, sabe? Então tem que jogar o jogo, tem que se atualizar e tem que ir. Daqui a pouco vai surgir a bolinha não sei do que, aí tem que ir lá fazer e tal. Faz parte agora da nossa profissão. E eu acho que diversificar é o grande pulo do gato. O Potter aqui conosco, ele falou sobre isso, o fato de que, ele falou assim, cara, eu acho que o TikTok eu não cheguei até ele. E ele se ao mesmo A gente é velho, eu sou da mesma geração do Potter, não adianta, a gente está na faixa dos 40 anos. E ele falou ao mesmo tempo também que ele resolveu, ele tem diversos produtos que ele participa, ele resolveu, por exemplo, que o Instagram dele ele ia mudar. Ele quer falar sobre histórias, ele posta, né, histórias ali, sempre fazendo algumas analogias. O Potter fala de tudo, faz né? Tudo. Ele fala de moda, ele fala de futebol, ele faz o timeline, ele fala... faz o caixa preta. Cara, ele é bom. E aí ele falou que ele resolveu focar o Instagram dele assim, e ele falou assim, cara, e foda-se, quem quiser me acompanhar, quer ouvir bobagem, tu ouve eu no caixa preta. Ou quer uma informação,
vai no timeline. Quer um conteúdo diferente, mais diversificado? Vai acompanhar ele no Instagram. Claro, ele conquistou esse espaço e essa possibilidade dele construir dessa forma. Aí, por outro lado, por exemplo, Pedro Espinosa, gravou conosco aqui também. Um grande cara. Ele já falou assim pra gente, cara, ele produz também, obviamente, pra isso, mas ele gosta do convencional. Ele gosta da Rádio Atlântida, ele gosta, trabalhou muito tempo na Rádio Grenal, né? E tu vê que são profissionais também que se mesclam, né? E que tem espaço nos dois lados, mas tem uma coisa mais pessoal. Tu citou podcast também no teu consumo. Pretende daqui a pouco ali adiante também migrar para essa área? No momento, cara, eu não posso. Pelo menos não de esporte. Né? A ESPN não permite, a gente tem um contrato de exclusividade com a ESPN, então eu não posso produzir nenhum conteúdo que vá, por exemplo, ser algo que vá concorrer com a ESPN e tal, enfim. Eu não sei se, por exemplo, eu poderia falar de outra coisa. Daqui a pouco eu vou fazer que nem o Potter, vou falar de moda, vou falar de música, eu não sei se eles deixariam, não sei. Tá? Mas eu tenho certeza que esporte não. Mas, então, por enquanto eu não posso. Mas, obviamente, que se pudesse ou se daqui adiante não tiver mais na ESPN, não quero isso para mim, mas obviamente que com certeza vou fazer alguma coisa nesse sentido, porque hoje é o que está... Eu lembro que eu escutei uma palestra na época que eu estava estudando marketing, em 2018, cara, e o cara falou assim, o podcast não chegou nem nos 30% do que pode alcançar. E eu falei assim, cara, o que esse cara tá falando, velho? Podcast é uma coisa antiga. Né? Lá de trás, o podcast não chegou no auge, o cara tá louco, em 2018. Cara, 5 anos depois, olha o que é o podcast hoje. Talvez a mídia mais consumida, a galera para ouvir, sabe, tá ali no carro, tá. Porque tem essa coisa do rádio, tu pode estar fazendo outra coisa, né, correndo, dirigindo e tal, e ouvindo um podcast. Então, assim, olha como sempre tem alguém que sabe o que vai acontecer. Sempre tem alguém que já está prevendo o futuro. Então, o nosso olhar ele tem que estar sempre, e aí vem do estudo, né? Estudar, se atualizar, por isso que é importante fazer curso, por isso que é importante o cara estar sempre mais atualizado, porque sempre vai ter alguém que vai te dar o caminho das pedras. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. Não, os caras estudam, claro. Velho, não adianta, os caras sabem, os caras são inteligentes, os caras estão ligados. Se eu tivesse ouvido o cara há 5 anos atrás, se tivesse começado um podcast, imagina um podcast meu hoje com 5 anos de estrada. Nossa. Né? Eu achei que o cara tava falando bobagem ali. Eu falei, o que esse cara tá falando, cara? Podcast. E não. Começou ali a pandemia, 2021, o podcast explodiu e... Eu tenho um amigo que já gravou aqui conosco, o Guilherme Abe, é o nome dele, ele tem um canal sobre skate. O nome é Sobre Skate, ele é obviamente sobre skate. Tem mais de 1 milhão de inscritos, tem 10 anos o canal dele. Hoje ele é vinculado a grandes marcas. O STU, essa competição que recém aconteceu aqui em Porto Alegre, ali na Orla, que veio a Raíssa Leal, todos esses grandes skatistas. Ele é o apresentador do canal da Oi, ele é um dos caras que apresenta e ele roda, obviamente, ele acompanha a Confederação Brasileira de Skate no pré-olímpico, ele só não foi na Olimpíada porque foi limitado em função da pandemia, e é um cara que sempre sonhou em viver disso, e eu sempre digo, ele foi um visionário. Inclusive eu fiz meu trabalho de conclusão sobre o canal dele, porque foi uma coisa assim que, em 2013, ninguém acreditava que poderia, e ele fazia, dentre outras coisas, entrevistas também com skatistas e tal, uma coisa mais desmistificada, aquela coisa de, cara, ele não tem nenhuma tatuagem, ele é todo certinho, não tem barba, japonesinho, assim, parece, sabe, o cara todo certinho, diferente do estereótipo que a gente costuma pensar. Do skatista, né? Cara, ele é todo certinho, assim, é muito engraçado. E ao mesmo tempo ele levou a gente, levou a família, e diversificou o conteúdo, e nichou o conteúdo dele. É impressionante. Às vezes a galera vem pra mim, mas pô, Berton, na época do entrando no jogo também do meu curso, o que eu vou falar de futebol? Assim, cara, tenta nichar, quanto mais nichar, e quando conseguir encontrar um público para aquilo ali, e aquele público realmente for fiel, a tua chance de crescer é muito maior. Porque eu vou falar de futebol. Aí beleza, vai falar do que do futebol? Diferente do que os grandes caras falam. Vai falar do campeonato alemão, do italiano, da Champions League, do campeonato brasileiro. Tu vai concorrer com muita gente. Sim. E aí, por que hoje os canais de youtubers de clubes dão muito certo? Os caras falam para um determinado público, né? Olha o Audaço aí, olha os youtubers de Flamengo, os caras, né? Super, um monte de gente seguindo. Skate é uma coisa maravilhosa, um outro pode abrir de surf, o outro pode abrir de... Cara, eu tenho conhecido que tinha um podcast sobre motorhomes. Tinha milhares de visualização. E mais nichado que isso é difícil de encontrar. De fato, tem espaço para tudo. E se tu achar o público que gosta daquilo ali e aquilo reverberar dentro do público, cara, é uma coisa sensacional. Eu tinha um canal, eu comecei um canal de crossfit e acabei não dando segmento, porque depois
também acabou não... A minha filha nasceu e a coisa acabou... Mas tá lá, cada vez mais visualização, eu não gravo já há uns 3 anos, nada. E cada vez mais visualização, assim, eu podia ter dado continuidade, mas acabei não dando. Interessante, era o quê? De mostrando movimentos? Mostrando movimentos, falando, desmistificando muita coisa, né? A galera acha que machuca, que não sei o quê, blá, blá, entrevistava os atletas, médicos, o benefício, o malefício, o que, né, do mundo do crossfit, assim. E tava indo bem, cara, tava bem legal, tava crescendo, mas depois acabei não dando segmento. E pode ser tomada no futuro, de repente. Quem sabe mais pra frente. E nós temos, Verton, um quadro aqui do nosso programa que ele se chama Olha Isso. O que era Olha Isso? No início ele eram indicações de coisas, de experiências, que tinham uma identidade, uma identificação com o nosso convidado. Hoje, Olha Isso, ele acabou migrando para uma parte mais filosofal, podemos dizer assim, em que eu provoco o nosso convidado a pensar, tá longe disso acontecer, tá? Mas quando tu não estiver mais aqui, Verton, qual é a espécie? Essa palavra é meio forte, legado, porque parece que tu tem que ser, sei lá, Darwin deixou um legado, né? Quem somos nós para deixar um legado. Mas o que tu quer deixar para as pessoas que conviveram, sejam elas próximas de ti, ou sejam elas no consumo do teu material, do teu conteúdo, na televisão, nas redes sociais, enfim, que tu seja lembrado, Gustavo Berton, quando não estiver mais aqui, o que tu pretende deixar nesse plano? Não sei o que tu... Cara, um cara que conseguiu conciliar aquilo que mais gostava de fazer profissionalmente com a sua família. Eu sempre baseei a minha vida nisso. Eu nunca deixei a minha profissão me afastar da minha família. E eu tinha convicção nisso. Isso vai te trazer problemas? Paciência. Eu não vou deixar de ter o meu momento com a minha família, né? Na época, meus pais... minha irmã, meus primos, meus melhores amigos, depois veio a minha mulher, agora meus filhos. Né? Eu não deixo isso transpor ou qualquer outra coisa ao tempo da minha família. Trabalhar é importante, ganhar dinheiro é fundamental, se dedicar à profissão, ser o melhor do que tu faz é muito importante, mas não deixa que isso te afaste das pessoas que tu gosta, porque depois tu vai olhar para trás. E eu tenho certeza que se tu for pedir mais 5 minutos para Deus, tu não vai pedir mais 5 minutos de trabalho. Tu vai pedir mais 5 minutos para ficar com a tua família, para abraçar quem tu ama, para dar um beijo numa pessoa que de repente tá ali, que tu ama, que tu respeita e tal. Então eu tenho muito isso, cara. A família para mim é uma coisa muito sagrada. É uma coisa que eu consegui, graças a Deus, equilibrar uma carreira com esse lado familiar. Poderia ter ido melhor na carreira se tivesse esquecido do outro lado? Talvez sim. Não me interessei e fiz isso consciente. Tanto que quando voltei para Porto Alegre, dei vários passos atrás na minha carreira em função da minha família. Em função de, já estou há 10 anos aqui em São Paulo, chega, eu quero ficar agora perto da minha família. E aí, claro, tive a oportunidade de voltar para uma grande empresa, tive muita sorte nisso, bem estruturado, mas voltei consciente de que estava voltando para o meu lar e para a minha família. Então, isso é o que eu mais quero. Assim, que se meus filhos hoje, a Isabela e o Gabriel, forem falar de mim lá na frente, assim, o pai era um cara que estava aqui com a gente, que era a família e que não deixou nunca os nossos momentos ficarem de lado. Eu acho que, de novo, eu acho que trabalhar é muito importante, mas o teu descanso, ele é sagrado. E o tempo que tem com a tua família é fundamental. Basicamente isso. Perfeito. Então, com o trabalhador, apresentador, repórter, narrador, crossfiteiro. Pai, filho. Mas acima de tudo, pai, filho, amigo. Amigo, irmão. Encerramos mais uma edição do nosso Olha esse Papo. Berton, muito obrigado. Tempo cara, voa aqui do teu lado. Obrigado por ter vindo. Foi um cara fora de série conosco desde o primeiro contato. Legal. Muito feliz de conhecer um pouquinho mais da tua vida, um pouquinho mais da tua carreira. E obrigado mesmo. Ainda mais sucesso para ti no restante. Prazer é meu. Vou continuar seguidor, vou continuar ouvinte. E, cara, muito obrigado pelo convite, assim, e sucesso. Como eu falei, é confiar no trabalho, que a gente é recompensado por isso. E se apaixonar pelo projeto, isso é fundamental. Falou do teu amigo skatista, do teu amigo tiktoker, a gente falou aqui de vários profissionais, Duda, Potter, o que essas pessoas têm em comum, principalmente, elas são apaixonadas pelo projeto, elas são apaixonadas pelo que elas fazem. O dinheiro é importante, a fama é legal, mas é o projeto e a satisfação que vai te levar a ter tudo isso. Então, se apaixonar pelo projeto é fundamental, uma hora o fruto vem.
Perfeito. E os apaixonadíssimos pelo Olhos Papo encerram, portanto, mais uma edição. Novamente obrigado, Gustavo. Novamente obrigado ao nosso querido Galeto Marques. Vamos desligar as câmeras e devorar esse restante de pizza que tem por aqui. Obrigado à TP Global também por fornecer todos esses equipamentos diferenciadíssimos para o nosso querido Anderson Cabelo tocar a ficha depois na edição. E obrigado a ti, que veio até aqui. Sabe, né? Quem veio até aqui não tem desculpa. Te inscreve no canal, dá um like, ativa a notificação, manda para os amigos. Isso é super importante para que a gente consiga seguir aqui. E o momento que eu tenho mais tesão na minha vida é vir aqui, ó, sentar, conhecer histórias, estar de frente com pessoas que eu admiro tanto. E, cara, me ajudem nessa para nós seguir tocando ficha, porque a gente acredita muito nesse projeto. Vocês sabem, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Estamos aqui no YouTube, estamos no Spotify, todas as outras plataformas e redes sociais. Nos acompanhe por aqui. Até semana que vem. Valeu!